Olá pessoal, nesse exercício aqui está se pedindo para determinar o calor específico de um bloco. Vamos ler aqui o enunciado. Um bloco de massa de 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura em 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em calorias por grau Celsius é 2 pontos. Adote o calor específico da água de 1 caloria por grau Celsius. Pessoal, essa questão assim é um tanto minuciosa. Nós temos que ler com cuidado aqui. Ó. Veja bem, ó, um bloco de massa de 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius. Quando fala que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, está falando a temperatura de quem? Do bloco ou da água? Temperatura da água. Olha só. Um bloco de massa de 2 kg, até aqui é o bloco. Ó, ao receber a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, está falando da água, que diminui sua temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, a temperatura da água é diminuída, quando ela é misturada com esse bloco, a temperatura da água diminui em 1 grau Celsius. Então, a temperatura da água varia em 1 grau Celsius. Entendeu? Por quê? Se a temperatura da água, vamos supor que era de 10 graus Celsius, e a temperatura da água diminuiu em 1 grau Celsius, então ela foi para 9 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então seria 9 menos 10, que seria menos 1. Esse diminui está dizendo que a temperatura é negativa. Houve uma variação de temperatura e essa variação é negativa. Aí sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Quem é que sofre o acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius? O bloco. Ó. Um bloco sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Tá? Ó, quando fala do bloco até aqui, ó, 2 kg. A partir dessa vírgula é tudo sobre a água. Até essa outra vírgula aqui. Quando fecha essa vírgula aqui, agora é sobre o bloco. Sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Então o bloco sofre um acréscimo. Então aumentou a temperatura do bloco. Então se a temperatura do bloco era de 10 graus e foi para 20 graus, sofreu um acréscimo. Então a temperatura final é 20. Temperatura inicial 10. 20 menos 10 é igual a 10, que é o acréscimo, é a variação de temperatura do bloco. Aí está se pedindo aqui o calor específico do bloco. Ok? A gente vai usar a fórmula do calor específico ou calor latente? Calor específico. Certo? Entendeu? Porque não está ocorrendo aqui variação de temperatura. Só está ocorrendo variação de temperatura. Não está havendo aqui mudança de estado físico. Ok, pessoal? Não está ocorrendo mudança de estado físico. A água teve uma variação de temperatura de 1 grau só. O bloco teve uma variação de temperatura de 10 graus, só variação de temperatura. Okay? Não teve mudança de estado físico. Tá, ok? Então vamos organizar aqui as informações aqui. Vamos colocar aqui o bloco. As informações aqui do bloco. Primeiramente, o bloco de massa de 2 kg. Ora, a massa não pode ser em quilograma, tá? Tem que ser em grama. Então, 2 kg são quantas gramas? 1 kg são 1000 gramas. 2 kg, então são 2000 gramas. Ok? O peso tem que estar em grama. Tá? M é o calor específico do bloco. O calor específico do bloco é o que se pede. O calor específico do bloco em calorias por grau Celsius não sei. Não sei quanto é. Então vou colocar uma interrogação aqui. Tá certo? MC delta T. Qual foi a variação de temperatura do bloco? A variação de temperatura do bloco foi de quanto, pessoal? O bloco sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus. Então o bloco teve um acréscimo de temperatura de 10 graus. Ok?
Agora vamos verificar aqui a questão da água. Os dados sobre a água. Ok? Vamos lá. Qual é a massa da água? A massa da água está aqui. 1000 gramas de água. Ó. 1000 gramas de água. Qual é o calor específico da água? Calor específico do H2O. Está aqui. 1 grama. Uma caloria, aliás. 1 caloria por graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura da água? Foi de 1 grau Celsius, olha só. 1 grau Celsius está aqui. A variação de temperatura da água foi de 1 grau Celsius. Ok? Agora é o seguinte, veja bem, o bloco ganhou temperatura. E a água aqui, ó, diminuiu a sua temperatura. Certo? A água diminuiu a sua temperatura. Então ela cedeu calor. E o bloco recebeu calor. Então aqui, ó, quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido é igual a 0. Tá certo? Agora, o que é quantidade de calor? Vamos verificar aqui. Ok, já verifiquei aqui. Vamos lá. Aqui, ó, é M vezes o C vezes o delta θ de quem, pessoal? Do bloco. Mais aqui o M vezes o C vezes o delta θ de quem? Do H2O, da água. É igual a 0. Quem é a massa do bloco? 2000. Vezes o calor específico do bloco. Ora, o calor específico do bloco eu vou colocar CB porque eu não sei qual é. É o que eu quero determinar. Veja, qual foi a variação de temperatura do bloco? Foi de 10 graus Celsius. Opa, aqui ó, eu tenho que colocar que foi negativa. Tá? Aqui a variação foi de 10 graus Celsius. Foi uma variação negativa ou positiva? Foi uma variação positiva, porque teve um aumento de temperatura. Entendeu? Olha aqui, ó. Sofre um acréscimo de temperatura, então é positivo. Por isso que eu coloquei mais aqui. Tá? Mas, qual é a massa da água? 1000 gramas de água. Então, eu vou colocar aqui 1000 gramas de água, vezes, qual é o calor específico da água? Está aqui, ó. O calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 caloria por grau Celsius, vezes, qual foi a variação de temperatura da água? Opa, a variação de temperatura da água foi uma variação negativa, tá? Eu tenho que colocar o menos, tá, pessoal? Porque houve uma diminuição de temperatura. Como é variação de temperatura, o sinal é importante. Ok? Temperatura final menos a temperatura inicial. Aí você pode... Professor, mas por que? Eu não entendi por que a variação de temperatura da água é negativa. Porque, olha, a água a 1000 graus Celsius teve uma diminuição na sua temperatura. Ou seja, a sua temperatura diminuiu. Então, a temperatura inicial dela é maior do que a temperatura final. Entendeu? Vamos supor aqui, ó, só um exemplo aqui. Vamos supor que a temperatura da água, temperatura inicial, vamos supor, o problema não está dizendo isso, era de 9 graus Celsius. A temperatura da água diminuiu em 1 grau Celsius. Então, a temperatura da água final diminuiu em 1 grau Celsius. Então, foi para quanto a temperatura? Foi para 8 graus Celsius, então. Ora, variação de temperatura, o que é, pessoal? Temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Temperatura final é quanto? É 8. 8 menos 9. Temperatura final é igual a 8 menos 9 dá menos 1. Ó. Menos 1 grau Celsius.
tá? Ó, isso aqui só é um exemplo, tá? Um exemplo hipotético, por quê? Porque o problema não diz que a temperatura inicial é 9 e nem que a temperatura final é 8. Ele diz que a temperatura da água diminuiu em 1 grau Celsius. É por isso que eu estou dizendo que a variação de temperatura é negativa aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho, olha, 2.000 vezes 10 dá quanto? Dá 20.000. Pessoal, eu vou colocar isso aqui mais para cá, tá? Para poder ganhar espaço. Ó, 2.000, 20.000. 20.000 vezes o quê? O calor específico do bloco, mais 1.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes menos 1, ó, mais com menos dá menos. Opa, tem que apagar esse aqui. Me precipitei em colocar esse mais aqui. Tá? Vou apagar e vou agora, de forma correta, fazer o jogo de sinal. Mais com menos é menos, tá certo? É menos. 1.000 vezes 1.000, 1.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes 1 é 1.000. Então aqui vai ficar 1.000. 1.000 é igual a 0. Então, pessoal, isso quer dizer que o calor específico do bloco é igual... Opa, já estou querendo fazer a conta direto aqui. Calma, eu falei devagarinho porque eu sei que vocês não vão ter dificuldade para entender quando a gente faz de forma mais direta. Ok? Vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui, depois eu vou para lá para ganhar espaço. Porque o espaço está curto. Caneta aqui. Então, pessoal, olha só. 20.000 vezes o calor específico do bloco é igual. Esse menos passa para outro membro, com o sinal trocado, fica 1.000 positivo. Tá certo? Fica 1.000 positivo. E agora sim, eu vou pegar e vou colocar para cá, tá? O calor específico do bloco é igual a 1.000 dividido por quanto? Por 20.000. 1, 2, 3. Corta aqui 1, 2, 2, 3, 3. Vai sobrar o que, pessoal? 1 dividido por 20. Tá certo? 1 dividido por 20. Quanto é 1 dividido por 20? É 0,05. Tá certo? Então, olha só, veja bem. O calor específico do bloco é igual a quanto? 0,05 caloria por grau Celsius. Ok? Isso aqui é o calor específico do bloco, então é a alternativa B. 0,05 calorias por grau Celsius. Tá certo, pessoal? Ok, então.